Bom, pessoal, boa tarde. Como nossa aula está sendo gravada, novamente eu vou começar me identificando aí para ficar registrado no vídeo, certo? Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, pessoal, alguns colegas de vocês relataram aí que tem um probleminha com os dados. Alguns estavam obtendo aí potência reativa negativa. Não era para acontecer, certo? A potência ativa não podia ficar maior do que a potência total. Se isso acontecer com todo mundo aí, eu vou considerar correto no relatório, mas vou dar uma checada depois, eu informo para vocês se realmente tinha ou não um problema com os dados. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje então. Eu vou começar então compartilhando o meu vídeo com vocês. Então eu acredito que vocês já estejam visualizando o meu vídeo, né? Uhum. Ok, então vamos lá. Então o objetivo dessa aula e desse experimento era continuar trabalhando ali com a máquina síncrona, né? Operando no modo tanto motor quanto no modo gerador. E o foco principal do experimento era a conexão dessa máquina com a rede elétrica, o instante da conexão. No Moodle tem um vídeo que foi feito já há uns 2 anos atrás, e nesse vídeo eu demonstro o funcionamento ali do laboratório, de um conjunto ali de 4 máquinas que é utilizado para fazer experimento, mas o foco sempre é a última máquina, que é a máquina síncrona que vai ser conectada na rede elétrica. Então, mesmo depois de acompanhar os slides, quem não viu o vídeo, eu recomendo que veja, certo? Com o tempo aí eu fui melhorando esse experimento, então tem algumas coisas que eu vou comentar na aula que não está no vídeo, certo? Bom, então para a máquina síncrona operar aí tanto como motor ou como gerador, como gerador não existe grande problema, certo? Quem vai fornecer energia mecânica para girar o eixo é sempre uma fonte mecânica externa, então nós conseguimos acelerar a máquina sem nenhum problema. Agora, como motor, é sempre complicado partir a máquina síncrona. Bom, no nosso laboratório, nós temos um conjunto lá de 4 máquinas, certo? Porque nós precisamos de uma fonte de energia mecânica e precisamos também de fonte de tensão contínua. Então, esse conjunto de máquinas, ele inicia com um motor de indução trifásico, certo? Esse motor de indução trifásico que nós não estudamos ainda, mas a função dele é tocar um gerador de corrente contínua. Então, essa máquina vai puxar potência ativa e reativa, né? Vai ter suas perdas, vai fornecer potência para um eixo. Temos as perdas mecânicas. Esse conjunto vai girar aí, né? Certo? E esse gerador de corrente contínua vai fornecer aí potência em tensão contínua. Esse conjunto aí alimenta então um motor de corrente contínua, certo? Então ele fornece potência na armadura para alimentar um motor de corrente contínua, que vai então estar gerando um torque, tem suas perdas elétricas, vai acelerar o eixo, temos perdas mecânicas novamente. No momento aí que nós ajustarmos a tensão do gerador for próxima à tensão da rede e a frequência do gerador for próxima à frequência da rede, no instante que isso acontecer, nós vamos fazer a conexão elétrica.
certo? Então, para conectar essa máquina síncrona na rede elétrica, é preciso que a sua tensão de terminal seja aproximadamente igual à tensão da rede e que a sua frequência elétrica no terminal também seja aproximadamente igual à frequência da rede. Então, no nosso laboratório, para fazer isso aqui, nós temos um conjunto lá de 4 máquinas. O gerador DC, que estava no slide anterior, ele alimenta tanto essa máquina aqui, esse motor de corrente contínua, quanto também alimenta o circuito do rotor da nossa máquina síncrona. Se nós começarmos a fornecer potência para a rede elétrica, né, essa potência vai vir da nossa máquina de corrente contínua. Bom, enquanto esse conjunto aqui não estiver conectado na rede elétrica, enquanto a nossa máquina síncrona não estiver conectada na rede elétrica, se eu tentar fornecer mais potência para o motor de corrente contínua, ele consegue acelerar. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A frequência deve ser a mesma, mas as ondas não devem estar em fase também? Sim, elas devem estar em fase também, certo? Eu vou comentar isso no próximo slide. Então, só mais um pouquinho, Vitor, já vou comentar sobre isso aí. Então, antes da nossa máquina estar conectada na rede elétrica, o nosso motor de corrente contínua, se eu tentar fornecer mais potência para ele, ele consegue acelerar o eixo. Se eu diminuir a potência, ele consegue também diminuir a velocidade do eixo. A partir do momento que eu consigo sincronizar a máquina e conectar ela na rede elétrica, se eu tentar fornecer mais potência ativa, eu não vou conseguir acelerar mais o eixo. O que vai acontecer é que eu vou fornecer potência ativa para a rede e vai surgir um torque se opondo a essa tentativa de aceleração. Se eu tentar reduzir a potência da minha máquina aqui de corrente contínua, o que vai acontecer é que eu posso, inclusive, inverter esse fluxo de potência de tal forma que a nossa máquina síncrona mantenha a rotação cravada, certo? Então, a máquina síncrona sempre opera na mesma frequência da rede elétrica. Bom, antes de nós fazermos a conexão elétrica, se eu medir a tensão, a diferença entre a tensão da rede para a tensão da fase, certo? Se eu pegar aqui e colocar um voltímetro, lá no laboratório nós colocamos uma lâmpada elétrica, de tal forma que a gente veja essa lâmpada acendendo e apagando, certo? Bom, a frequência que vai aparecer aqui nessa lâmpada ou no multímetro, se eu colocasse, por exemplo, um osciloscópio, eu veria um sinal com essa envoltória. Então, aqui eu tenho um seno, certo? E eu vejo uma envoltória aqui de... se a frequência da rede estiver em 60 Hz e a frequência do gerador estiver em 61 Hz, essa envoltória que tem aqui tem a frequência de 1 Hz. Certo? Então, essa envoltória tem a frequência dela, é a diferença entre a frequência da rede para a frequência do gerador. Bom, se a diferença entre a frequência da rede para a frequência do gerador for só de meio Hz, essa envoltória aqui aumenta o seu período, certo? Que equivale aqui a um período de uma frequência de meio Hz. E se essa diferença for somente de 1/4 de Hz, o período dessa envoltória vai ser 4 segundos. Certo? Bom, em que momento que eu tenho que fazer a conexão da rede elétrica? Se eu ajustar a frequência do gerador exatamente igual à frequência da rede, pode acontecer que as duas rodem exatamente com a mesma frequência, mas com uma fase diferente. Então, para eu fazer esse ajuste, é aconselhado que eu tenha uma pequena diferença de frequência
E no momento onde essa tensão fica próxima de zero, eu posso fazer a conexão do gerador com a rede. Certo? Então, nesse momento aqui, quando a tensão está próxima de zero, é também porque os dois sinais estão em fase. Certo? Quando os sinais estão em oposição de fase, aqui eu deixei uma escala normalizada, né? Quando os dois estão em oposição de fase, a tensão que eu tenho de pico é o dobro da tensão da rede, que é praticamente igual à tensão do gerador, certo? Então, essa forma de onda eu vou enxergar se as duas máquinas estiverem com a mesma amplitude de tensão, mas com uma pequena diferença na frequência. Então, o que nós estamos vendo aqui é o que eu veria num osciloscópio se eu estiver medindo a diferença entre a tensão da rede para a frequência do gerador. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui? No laboratório, se vocês verem o vídeo lá, o que acontece? A gente vê a lâmpada piscando, certo? Mas é uma lâmpada incandescente, então quando essa tensão aqui está máxima, ela fica bem iluminada, né? Quando a tensão vai próxima de zero, a lâmpada apaga. Então a gente vê lá a lâmpada piscando, vocês podem ver isso no vídeo que está no experimento 4. Nós vamos ver isso piscando aí, e essa frequência que a lâmpada pisca é a diferença entre a frequência da rede para a frequência do gerador. Tranquilo, Victor? Deu para ficar clara essa questão aí da fase agora? Quando o nosso gerador está em oposição de fase com a rede, eu tenho o pico aqui desse sinal. Ou seja, isso aqui tem 2 vezes a amplitude da rede ou do gerador. Quando os dois estão em fase, essa tensão vem para zero. Professor, tem uma pergunta. Pode fazer. Então, quando está a diferença de 1 Hz, a cada 4 segundos ela vai ter esse ponto de zero, ou melhor, uma vez por segundo, né? Aí fica mais Exato. fácil de fazer a conexão, é isso? Sim, sim. O ideal é que a frequência de ambas estejam próximas, mas não sejam iguais, porque se as duas forem iguais, pode acontecer de ele ficar parado numa situação em que a frequência é igual, mas a fase é diferente. Aí você vai ficar com uma diferença de tensão constante. Entendi. Isso às vezes acontece ali no laboratório. Quando você coloca a frequência exatamente igual, às vezes a lâmpada fica acesa ali e não apaga, porque elas não estão em fase. Se eu coloco as frequências ligeiramente diferentes, o que acontece é uma espécie de casamento ali, né? É que nem quando a gente vê a questão de onda no mar, né? Quando vem duas ondas uma contra a outra, as duas se somam quando elas têm questão de se somar ou de ter vales, né? Então, quando as duas ondas aqui estão em oposição de fase, eu tenho pico. Quando elas entram em fase, eu fico no zero. Aqui dentro eu tenho um sinal xenoidal, certo? Que está variando. Eu só consigo ver aqui a envoltória. Entendi. Então, se as duas estiverem na mesma frequência, tem grande chance de elas nunca estarem alinhadas, né? De elas nunca ficarem com a fase zero. Que elas ficarem com uma diferença de fase e elas ficarem trabalhando assim de forma perpétua nessa diferença. Aí a tensão nunca cai para zero. Por isso que é indicado deixar que uma frequência fique ligeiramente diferente da outra. A da rede é fixa, né, 60 Hz, então a gente coloca o gerador numa frequência um pouquinho diferente. E faz a conexão no instante zero. Quando a gente fizer essa conexão no instante zero, o gerador vai cravar com a frequência da rede. Porque Entendi, professor. a rede é muito forte, certo? A rede está conectada em dezenas ou centenas de geradores síncronos. Um gerador pequeno não consegue mexer na rede, certo? Então, quando eu fizer essa conexão, a rede vai fazer com que o gerador fique cravado nessa mesma frequência. Entendi, obrigado. Uhum.
por nada. Só deixa eu ler aqui o comentário do Vitor. Ficou claro, você não soma as ondas, mas uma menos a outra. Em alguns momentos, quando elas estão em oposição de fase, a gente tem a soma, né, Vitor? Quando elas entram em fase, a gente tem a subtração. Porque aqui eu estou medindo a tensão de uma fase em relação a outra fase, não em relação a um neutro, né? De uma fase da rede em relação à mesma fase do gerador, né? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para o caso da frequência da tensão do gerador não está exatamente igual à frequência à amplitude da rede. Então aqui eu estou dando um exemplo onde a rede e o gerador estão exatamente com o mesmo valor, a tensão nominal. Nesse caso, nós temos a envoltória que nós vimos ali no exemplo anterior, certo? Agora, se o gerador não tiver a tensão exatamente igual, aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo que a tensão do gerador é 75% da tensão da rede. Nesse caso aqui, no pico, eu vou ter a soma dos dois, que vai dar 1,75. E no vale, eu vou ter a diferença das tensões, que vai dar 0,25. Então, se eu também não ajustar exatamente o valor da amplitude da tensão, mesmo na região do vale, eu vou ter uma certa tensão ali, certo? Mesmo quando elas estão em fase. Que daí eu vou pegar essa diferença de amplitude. Se essa diferença for maior ainda, né, estou amplificando aqui para ficar mais visível, né, a meu gerador tiver a metade da tensão da rede, no pico aqui eu vou ter a soma, que dá 1,5, e no vale eu vou ter a diferença aqui, que vai dar meio, nesse caso. Certo? Então eu tenho que ajustar a frequência muito próxima, tenho que ajustar a amplitude da tensão, e tenho que fazer a conexão quando nesse momento aqui, onde as duas máquinas estão em fase, certo? E essa tensão cai praticamente para zero. Quando eu faço isso, eu posso fazer em algum outro momento? Posso, mas quanto mais eu me afastar desse instante aqui, maior vai ser o pico de corrente que eu vou ter durante a conexão. Dependendo do meu sistema, do tamanho da máquina, né, esse pico de corrente pode acabar protegendo, aí, fazendo algum disjuntor do sistema proteger. A máquina que nós temos no laboratório, no segundo piso, do kit da De Lorenzo, que às vezes quando eu coloco algumas fotos aí, né, é uma máquina muito pequena. Quando eu faço experimento com aquela máquina, eu nem me preocupo muito com essa questão de fase, eu só ajusto a amplitude da tensão e faço a conexão em qualquer momento. O pico de corrente ali não consegue desligar nada, certo? E também é um pico muito rápido, então ele não danifica nada. Mas nas máquinas de maior potência, deixa eu ver a pergunta aqui. Na prática, como você garante que está ligando a máquina na rede nesse instante que V é igual a zero? Lá no laboratório, se vocês assistirem o vídeo, tem umas lâmpadas, essas lâmpadas elas estão conectadas entre a rede e o gerador. Então, quando a tensão está alta, as lâmpadas estão acesas. Quando a tensão está baixa, a lâmpada está apagada. Bom, isso também é possível fazer isso colocando o equipamento de medição, né? Eu também posso automatizar isso aí, certo? Tem uma equipe que está fazendo um trabalho TCC em que eles pretendem automatizar esse processo aí de fazer a conexão. Hoje está bem manual lá o nosso laboratório. Vamos ver se essa equipe conseguir fazer esse trabalho. Nós vamos ficar com um equipamento um pouco mais automático. Mas do ponto de vista conceitual, é isso aí. Eu preciso, no laboratório hoje, nós garantimos que fazer uma conexão nesse momento quando a tensão da lâmpada apaga. Beleza, Murilo. Então eu preciso ajustar frequência e tensão. Bom, um outro cuidado que eu preciso ter é com a sequência de fase, certo? Existem duas sequências de fase possíveis para uma máquina trifásica. Ela pode girar em um sentido positivo ou negativo, certo?
Bom, se as três fases estiverem na mesma sequência de fase da rede com o gerador, as três lâmpadas elas piscam juntas, certo? Então, se elas estiverem em fase, girando no mesmo sentido, as lâmpadas piscam juntas. Agora, se uma das fases, se a sequência de fases estiver invertida, eu vou ver as lâmpadas piscando numa sequência. Então, primeiro uma, depois outra e volta para a primeira, certo? Então, o valor dos picos aqui nunca coincidem. Significa que se eu fizer a conexão da minha máquina com a rede elétrica, a rede vai tentar fazer com que a máquina reverta seu sentido de rotação. Isso, obviamente, iria dar um baita de um pico de corrente e o sistema ia acabar protegendo. Se nada proteger, a máquina iria acabar queimando. Certo? Então, eu tenho que tomar cuidado também com essa questão da sequência de fase. Ou seja, não basta monitorar uma única fase. Eu preciso monitorar realmente as três para ter certeza que a sequência de fase está correta. Se ela estiver correta, elas vão piscar as três lâmpadas juntas, ou se eu tiver com um osciloscópio, algum equipamento de medição, eu vou ver as três fases no máximo no mesmo instante e as três fases no zero no mesmo instante. Note que nesse caso aqui, onde a sequência de fase está invertida, não existe um instante que as três fases estão com zero, certo? Então, eu nunca consigo aí fazer essa conexão. Se eu estiver monitorando o instante do zero, né? Então, resumindo, eu preciso garantir frequência, preciso garantir amplitude e também tem que estar de olho na sequência de fase, certo? Como que eu inverto a sequência de fase? Bom, uma forma é inverter o sentido de rotação da máquina. Se ela tiver com essa sequência de fase invertida e eu mecanicamente fazer com que meu motor gire, o meu gerador gire para o lado oposto, eu vou estar colocando a máquina na sequência correta. A outra coisa mais fácil é simplesmente inverter duas fases. Se eu inverter três fases, fizer as três fases girar, eu não mudei a sequência de fase, certo? Então, se eu precisar inverter essa sequência de fase, o que eu tenho que fazer é escolher duas fases quaisquer, não importa quais, e inverter essas duas. Mantenho uma conectada e inverto outras duas. Se eu pego um motor e faço isso com qualquer tipo de motor, certo, trifásico, e inverto duas fases, eu inverto o sentido da rotação. Tranquilo, pessoal? Bom, se não tem nenhum comentário, eu vou seguindo em frente. Ok. Bom, nossa máquina ela pode operar de diversas formas, certo? Se a minha máquina tiver a tensão igual à tensão da rede, a frequência, se ela estiver sincronizada com a rede, né? Ou seja, está com tensão igual, está com frequência igual, eu fiz a conexão, ela está conectada na rede. Se ela estiver operando a vazio, o fluxo gerado pelo rotor vai estar em fase com o fluxo trifásico do estator. Então, resumindo aí, certo? Eu tenho a minha máquina trifásica, estou alimentando essa máquina com tensão trifásica, isso me gera um fluxo que é girante aqui, certo? O meu rotor, eu estou alimentando ele com tensão contínua, eu tenho um fluxo contínuo aqui no rotor, só que como o rotor está girando, o meu estator vê um campo variável, certo? Então, a tensão, deixa eu ver se eu represento aqui. Então, a minha máquina, quando ela está nessa condição aqui, eu tenho que ajustar essa corrente do rotor para que ela tenha um dado fluxo.
Esse fluxo, conforme eu vou ajustando essa corrente, ele me gera uma tensão na armadura do estator, certo? Então eu ajusto aqui essa corrente no rotor para poder ajustar a amplitude da tensão induzida numa das fases pelo rotor, certo? Bom, quando eu faço essa conexão elétrica da fase com a rede, o que acontece é que a tensão da rede, certo? Do gerador, a tensão que eu tenho aqui no terminal do gerador, ela vai ter que ser igual à tensão gerada devido à corrente do rotor, mais uma tensão aqui da própria fase, certo? Se essas duas tensões forem iguais, essa terceira vai ser igual a zero. Tensão sempre está ligada com fluxo na máquina. Então, a partir do momento que eu fiz essa conexão, a minha tensão do gerador é igual à tensão da rede. Se essa corrente do rotor estiver fornecendo toda a tensão necessária e seja igual à tensão da rede, automaticamente a tensão aqui da fase é igual a zero. Ok? Mas, se por acaso eu reduzir essa tensão, a tensão devida à corrente do rotor, vai surgir uma tensão aqui interna na máquina para fazer com que essas duas dê igual à tensão da rede. Certo? Bom, a máquina pode operar em diversos modos, certo? Um modo chamado compensador é quando a sua potência ativa é zero, e eu vou variar aqui somente a potência reativa. Bom, como que a gente faz para essa máquina aqui ficar com potência nula, né? Basta deixar ela rodando a vazio. Então eu estou supondo que a máquina já está operando conectada na rede, só que não tem nenhuma carga conectada no eixo, certo? Então, nessa situação, a máquina está operando a vazio. A gente costuma chamar esse modo de operação de compensador. Bom, mas como que eu posso, então, variar essa potência reativa da máquina? Bom, eu vou começar na situação hipotética, certo? E bem radical, para o caso da corrente do rotor ser igual a zero. Se a corrente do rotor for igual a zero, a tensão gerada por essa corrente, que é zero, vai ser zero também. Automaticamente, o fluxo devido ao rotor é zero. Bom, se essa tensão devido ao fluxo do rotor é zero, então eu não tenho fluxo no rotor, eu não tenho tensão induzida, porque eu não tenho corrente, automaticamente vai surgir um fluxo na máquina devido à tensão da rede. É que nem eu conectar um indutor na rede elétrica, certo? Conectar um indutor na rede elétrica, esse indutor vai puxar uma corrente reativa. De tal forma que o fluxo devido à rede vai ser fornecido, então, pela própria fase, certo? Bom, se eu tenho fluxo, eu tenho que ter corrente. E essa corrente vem onde? Vem da onde? Vem da rede. Certo? Então, eu tenho uma tensão da rede, certo? Essa tensão da rede, ela me gera um fluxo. E esse fluxo automaticamente tem uma corrente. Lembrem que o fluxo, ele está sempre, como a tensão é a derivada do fluxo, esse fluxo está sempre atrasado em relação à tensão. Fluxo e corrente estão sempre em fase. Então, notem que essa corrente aqui, ela tem um ângulo de 90 graus em relação à tensão. Ou seja, nesse caso aqui, é um fator de potência indutiva, porque a corrente está atrasada.
nós dizemos nesse modo que a máquina está subexcitada, certo? Porque a corrente é indutiva, está em quadratura e é indutiva. Bom, se eu começar a aumentar a corrente do rotor, automaticamente eu vou começar a aumentar o seu fluxo, o fluxo devido ao rotor. Para esses dois fluxos serem iguais ao fluxo devido à tensão da rede, o fluxo do estator tem que começar a diminuir. Bom, se esse fluxo diminui, a tensão devido a ele também diminui. E como eu comecei a aumentar o fluxo do rotor, começa a surgir aqui então a tensão devido à corrente no rotor. Tensão na fase devido à corrente no rotor. Então essa tensão que era nula, ela começa a assumir um valor e essa tensão começa a reduzir. Bom, então no momento anterior, todo o fluxo era suprido pelo estator. Isso puxava uma corrente no estator. Como o fluxo do estator começou a diminuir, a corrente no estator também começou a diminuir. Certo? Por quê? Porque eu comecei a aumentar a corrente do rotor e comecei a fornecer um fluxo para a máquina. Se eu continuar aumentando essa corrente, vai chegar uma hora que o fluxo do estator vai ser nulo. Certo? Então eu não vou mais ter mais fluxo no estator. O que significa que a tensão devido à corrente no rotor é igual à tensão da rede elétrica. É nesse instante que a gente faz a conexão da máquina, certo? Essas duas tensões têm que ser iguais a zero. Porque se a máquina estiver rodando a vazio, sem potência mecânica, ela simplesmente não tem nenhuma corrente, certo? Porque todo o fluxo da máquina para gerar essa tensão igual à tensão da rede está sendo fornecido pelo rotor. Se essa tensão é igual a essa, nós não temos nenhuma diferença de tensão, a corrente no estator é nula. Por isso que nós fazemos a conexão da máquina na rede elétrica nesse instante, certo? Porque você praticamente não vai ter pico de corrente nenhuma porque não tem corrente. Se eu continuar aumentando a corrente, então antes de mais nada, nessa situação, tanto a potência ativa quanto a potência reativa são nulas, certo? Enquanto eu tinha uma corrente aqui em atraso, o fator de potência era menor que 1 e ele era um fator de potência indutivo. Se eu continuar aumentando essa corrente, de tal forma que a tensão gerada pelo gerador fique maior que a tensão da rede, então agora a tensão gerada pelo gerador é maior que a tensão da rede, para esses fluxos continuarem sendo igual à sua soma, continuar sendo igual à rede, o fluxo do estator tem que continuar diminuindo. Se ele era zero, para ele diminuir mais, ele tem que inverter de sentido. Por quê? Porque o fluxo do meu rotor ficou muito grande. Automaticamente, eu preciso surgir na máquina um fluxo oposto para que esse fluxo continue dando igual à tensão da rede. De novo, se eu tenho fluxo, eu tenho que ter corrente. Então vai surgir uma corrente que agora está adiantado. Nessa situação, nós dizemos que a máquina está superexcitada, porque o rotor tem uma excitação maior que a da rede. Então a gente diz que a máquina está superexcitada. Surge no estator uma corrente para desmagnetizar a máquina, porque ela está muito excitada, certo? Notem que essa corrente está adiantada em relação à tensão. Ou seja, a máquina é vista pela rede como sendo um capacitor. É algo que parece estranho, porque só tem indutor na máquina, né? Como que ela é vista como capacitor? Mas ela é vista como capacitor porque essa tensão gerada interna fica muito elevada, fica maior que a tensão da rede. Fazendo com que surja um fluxo que se oponha, tente desmagnetizar a máquina e automaticamente tem que surgir uma corrente no mesmo sentido desse fluxo.
Assim, a máquina passa a operar com um fator de potência capacitivo. Se eu aumentar esse fluxo mais ainda... Não, a gente não precisa aumentar mais. Só até aí. Então, pessoal, essa máquina síncrona, ela pode operar com fator de potência unitário, pode trabalhar com fator de potência indutivo ou capacitivo. Existe aplicação da máquina operando como compensador para fazer correção de fator de potência de uma indústria, certo? A grande vantagem de usar a máquina para fazer a correção de fator de potência é que você tem um ajuste fino, certo? Quando você usa banco de capacitor, cada capacitor dá um step ali na corrente indutiva, certo? Você não tem um capacitor que varie sua capacitância de forma linear. Então, você vai conectando mais ou menos capacitores. Aqui na máquina, basta eu aumentar essa corrente no valor que eu quiser, certo? Dentro dos limites da máquina, eu consigo fazer um ajuste contínuo aí, né? Um ajuste fino nesse fator de potência. Não é uma aplicação muito comum, mas esse tipo de aplicação existe. Eu já vi máquina operando dessa forma. A máquina rodando a vazio, é colocada uma corrente no rotor de tal forma que ela fique super excitada, e ela gere uma corrente indutiva para corrigir o fator de potência. Uma corrente capacitiva para corrigir o fator de potência. Porque a grande maioria das cargas na indústria são indutivas. Então, por isso que geralmente a gente usa capacitor para corrigir fator de potência na indústria. Porque a grande maioria das cargas na indústria são motores. Tranquilo, pessoal? Então, eu tentei explicar aí a máquina operando com potência nula e tentar entender do porquê a gente consegue controlar a energia reativa da máquina. Bom, todos esses fluxos que eu representei parados, né? Na verdade, eles estão girando, né? O fluxo do rotor está girando, o fluxo do estator também é girante, certo? Mas notem que quando a máquina está operando com potência ativa nula, esses fluxos estão sempre na mesma direção. Eles não têm atraso, certo? O fluxo gerado devido à tensão da rede está em fase com o fluxo do rotor. Tranquilo, pessoal? Por que esses fluxos estão em fase? Porque a potência ativa é nula. Vamos começar a ver agora um caso que eu vou agora manter a potência reativa igual a zero e vou variar a potência ativa. Eu voltei para a situação das duas potências igual a zero, ou seja, o fluxo gerado devido ao rotor é igual ao fluxo gerado pela rede. Potência nula, os dois fluxos estão em fase. Potência ativa nula, dois fluxos em fase. Como esses dois fluxos são iguais, eu não tenho fluxo devido ao estator, ou seja, eu não estou puxando nenhuma corrente da rede elétrica. Potência nula, tanto ativa quanto reativa. Bom, vamos variar essa potência agora, essa potência ativa. Se a máquina for operar como motor, significa que eu vou colocar uma carga no eixo. Isso faz com que esse fluxo do rotor ele se atrase em relação ao fluxo da rede. Imaginem mecanicamente, tentar fazer uma analogia para tentar entender isso, certo? Imagine que isso aqui realmente seja um vetor real, certo? E entre o vetor do fluxo da rede com o fluxo do rotor, eu tenho uma mola. Certo? Quanto mais carga eu coloco aqui, esse fluxo vai atrasando cada vez mais. Certo?
Então, nesse caso aqui, o fluxo do rotor foi se atrasando em relação ao fluxo da rede. Por quê? Porque foi colocada uma carga no eixo que está tentando segurar. De novo, esses fluxos eles estão girando, né? Só que essa fase vai ser proporcional à carga da rede. O torque gerado pela máquina, ele é o produto vetorial desses dois campos. Se ele é o produto vetorial, quando a potência era zero, necessariamente esse ângulo tinha que ser zero. Porque produto vetorial de dois vetores que estão em fase é zero. Quando que esse produto vetorial vai ser máximo? Quando esses dois vetores estiverem em 90 graus. Só que esses dois vetores em 90 graus é uma situação muito perigosa. Porque se eu aumentar um pouquinho mais o torque, esse ângulo vai aumentar para um valor maior que 90 graus, o produto vetorial vai diminuir e automaticamente a máquina não vai mais conseguir manter o torque externo. O torque da máquina vai cair e a máquina vai perder o sincronismo. Então essa máquina consegue operar enquanto esse ângulo de atraso for maior que zero, mas menor que 90 graus. Nessa situação, a máquina está operando como motor. Bom, mas o fluxo da rede ainda tem que ser igual ao fluxo do rotor mais o fluxo do estator. Então, conforme esse cara atrasa, surge então um fluxo no estator, certo? Esse fluxo estator, então, ele tem o fluxo do rotor mais o fluxo estator tem que ser igual ao fluxo da rede. Então, eu estou pegando esse vetor e deslocando ele para cá. Então, notem que surgiu um fluxo aqui no estator. Fluxo tem que surgir corrente. E a tensão gerada aí devido ao fluxo do rotor, ele está sempre em quadratura com o rotor, certo? Automaticamente, então, existe uma tensão interna na máquina, certo? Que está aqui adiantado. O importante para nós é que, conforme eu atrasei esse fluxo do rotor, surgiu aqui, então, um fluxo no estator, que está na mesma direção aqui da tensão de terminal. Automaticamente, essa corrente IA ela está na mesma direção da tensão da fase da máquina. Ou seja, isso aqui é a máquina operando como motor. Corrente em fase com a tensão é algo que está puxando potência ativa. Bom, o que acontece com a máquina operando como gerador, certo? Com a máquina operando como gerador, existe um torque que está puxando o eixo da máquina. Ou seja, esse rotor, o seu fluxo, vai se adiantar em relação ao fluxo do gerador, em relação ao fluxo da rede. Automaticamente surge um fluxo no estator, de tal forma que o fluxo do rotor mais esse fluxo seja igual ao fluxo da tensão da rede. Esse fluxo agora ele está para baixo, então tem que ter uma corrente também para baixo, em oposição de fase da tensão da rede. Quando essa corrente é negativa em relação à tensão da rede, significa que isso é um gerador. Potência ativa negativa. Automaticamente também surge uma tensão devido ao rotor, né, que está agora adiantado. Se o fluxo adiantou, a tensão também tem que adiantar, porque sempre o fluxo está em quadratura com a tensão. Eu sei que esses slides são um pouquinho complicados aí, pessoal, que não é muito fácil entender, mas o que eu queria que vocês guardassem é que se a máquina está operando aí como compensador síncrono,
ou seja, operando com potência ativa a vazio, se eu colocar muita corrente no rotor de tal forma que a tensão devido ao rotor for maior que a tensão da rede, a máquina vai estar superexcitada e vai estar operando como um capacitor. Se eu diminuir essa corrente da máquina de tal forma que a sua tensão induzida fique menor que a tensão da rede, a máquina vai puxar energia reativa da rede e vai trabalhar como modo de fator de potência indutivo. Bom, se a máquina estiver operando agora com potência reativa igual a zero, e a máquina estiver operando como motor, o fluxo do rotor vai estar atrasado, o fluxo do rotor vai estar sendo puxado pelo fluxo do gerador, né? Fluxo do gerador não, pelo fluxo da rede. Se a máquina estiver operando como gerador, é o rotor que vai estar tentando puxar o fluxo da rede. Aqui eu sempre analisei, mantive uma das potências fixas e variei a outra, certo? Eu poderia também mostrar aqui as situações onde as duas potências variam, certo? Mas aí eu acho que fica muito complicado para a gente estar entendendo aí. Então achei que foi mais simples. Primeiro, mantém uma potência constante e varia a reativa. Depois eu mantive a potência reativa constante e variei a potência ativa. Uma dica que eu sempre gosto de dar para vocês é que essa corrente do rotor, ela não está ligada com potência ativa, certo? A corrente que eu coloco no rotor, ela está ligada com controlar a potência reativa da máquina. Então, se alguém algum dia perguntar para vocês o que acontece com a potência ativa quando eu aumento a corrente do rotor, não acontece nada. Certo? A potência, essa corrente do rotor, ela só controla a potência reativa. Para eu variar potência ativa, essa potência está ligada com potência no eixo, certo? É uma questão de conservação de energia. Para o gerador fornecer mais potência para a rede, essa potência tem que vir da turbina. Para o motor fornecer mais potência para uma carga, para um elevador, para uma esteira, para um carro, essa potência tem que vir da parte elétrica. Certo? Então, potência ativa tem a ver com conservação de energia. E potência reativa tem a ver com a minha máquina estar superexcitada, com essa corrente muito alta, ou subexcitada, com essa corrente mais baixa. Deixa eu parar um pouquinho. Certo, pessoal? Como eu comentei, eu sei que esses slides são um pouquinho complicado, mas foi a única maneira que eu encontrei até agora de tentar explicar isso aí, certo? Do porquê essa corrente do rotor faz com que minha máquina trabalhe ou como capacitor ou como indutor. Tá joia? Dúvidas aí, pessoal? Ou a gente pode seguir em frente? Uhum, certo. Uma coisa que não tem lá no vídeo. Bom, aplicações são o seguinte. Bom, por que fazer a máquina trabalhar como capacitor? Por exemplo, eu comentei, né, para corrigir o fator de potência numa fábrica. Quem tem fábrica, ele tem que fazer o controle da potência reativa. Ele não pode simplesmente ficar puxando potência reativa da rede elétrica. Tem um limite de norma que como eu não trabalho bem com isso, eu não sei quais são esses limites. Não sei se é 0,92 de fator de potência, eu não tenho certeza. Mas tem um limite.
Se ele puxar mais potência reativa da rede, ele é multado, a fábrica é multada. Então, o que é o mais simples é colocar capacitor, certo? Então, existem bancos de capacitores para fazer correção de fator de potência. Mas dá para usar essas máquinas síncronas também para fazer correção de fator de potência. Você deixa a máquina operando a vazio, sem carga no eixo, e coloca mais corrente no rotor, de tal forma que ela comece a fornecer energia reativa, que vai ser absorvida pela fábrica em vez de puxar da rede elétrica. Certo? Então, essa é uma aplicação. Para a máquina operando como gerador, não é um assunto bem da nossa matéria, certo? Mas o fator de potência, a energia reativa, ela controla nível de tensão na rede elétrica. Então, às vezes, fornecer ou absorver potência reativa pode ser útil para quem controla o sistema elétrico, para poder ajustar tensões de linha de transmissão, certo? Então, a tensão na entrada e na saída de uma linha de transmissão, o valor delas é controlado pela energia reativa. Sem contar que, se a minha carga, uma cidade, está puxando um pouco de energia reativa, a usina tem que fornecer essa energia, certo? Então, é por isso que gerador síncrono é muito utilizado em usina hidrelétrica. Primeiro, porque você consegue produzir a energia, se você controlar a velocidade mecânica do eixo lá da tua máquina, você consegue controlar muito bem a frequência da rede, você mantém a frequência da rede estável. Então, esse já é um motivo para usar máquina síncrona. O segundo é que você consegue controlar a energia reativa, e controlar a energia reativa é importante para quem está controlando o sistema de potência. Sistema de potência são geradores, linha de transmissão, a energia que vai ser entregue nas cargas, nas casas, né? Quem gerencia todo esse sistema precisa controlar a energia reativa. E os geradores síncronos conseguem fazer isso aí bem facilmente. Então, em toda hidrelétrica tem gerador síncrono. Tá joia? Para motor, é meio difícil você usar a máquina síncrona operando como motor aí, a não ser no caso dos servomotores, que aí geralmente não utilizam um circuito externo para gerar o campo do rotor, geralmente se usa ímã permanente. Aí o objetivo é poder controlar a velocidade de forma mais precisa. Mas para isso, acho que já comentei em aulas anteriores, né? Você precisa de um inversor de frequência acionando esse servomotor, a ímã permanente, para poder fazer com que a frequência de alimentação do motor esteja sempre garantindo a sua rotação ali, né? Variando a sua rotação conforme a necessidade. Certo, entendi. Eu não tinha aberto o microfone antes, estava passando um carro barulhento na rua. Tranquilo. Aí eu fui perguntar aqui, mas entendi. Tá joia. Uma outra questão de máquinas síncronas que eu vi uma vez, se o senhor puder explicar, que eu sei que utilizam inversor de frequência e esse tipo de motor em elevador. Ah, certo. Eu vi uma vez, quando eu fui lá com o professor César na ESCAL, eu vi que parece que quando sobe, ele não faz força, e na verdade ele faz uma força contrária na hora de descer, então ele vai tipo, segurando a descida, alguma coisa do tipo. Certo. Eu não conheço, eu vi também essa aplicação na escala uma vez, uma demonstração, né? Mas eu acho que é mais demonstração, viu? Porque eu acho que é mais comum você ter máquina de indução para elevador, que é mais barato. Mas aqui elevador, você tem um elevador e você tem um contrapeso no elevador, né? Para a máquina não precisar fazer muita força, né? Então a máquina, ela na verdade só acelera e desacelera, porque tem sempre um contrapeso mais ou menos no mesmo peso do elevador na outra ponta, se não me engano, tá? Mas de novo eu acho que aquela era mais uma questão de demonstração. Eu acho que o mais comum em elevador é motor de indução também. Ah, tá bom. E lá também tinha a questão da regeneração, né? A máquina, né? Por isso que eu sempre chamo de máquina, né? Porque ela pode operar como motor ou como gerador. Eu prefiro dar um exemplo de carro. Por exemplo, se você tiver um carro elétrico
que tenha motor, por exemplo, motor em permanente, certo? Conforme você está acelerando, você fornece energia para os motores. Na frenagem, se você não precisar fazer uma frenagem muito brusca, você pode regenerar essa energia. Você passa a colocar essa máquina operando como gerador, ela começa a desacelerar e vai fornecer essa energia para as baterias. Isso aí seria, acho que a nomenclatura acho que é frenagem regenerativa. Certo? Dá para fazer isso com motor de indução? Também dá, mas eu acho que eu tenho a impressão que em carro acho que é mais comum máquina com íon permanente, porque outra coisa... Oi? Esse exemplo do carro elétrico que o senhor deu é a ideia do Kias que tem na Fórmula 1, não? Ele guarda a potência da frenagem para usar na aceleração mais tarde. Mas Fórmula 1 geralmente é motor a combustão, né? Não sei se vale o exemplo. O motor a combustão não tem como ser regenerativo, né? Eu acho que tem algum sistema de frenagem que é regenerativo, mas agora não sei se tem alguma coisa ligada a eletromagnetismo. Eu já vi alguma coisa relacionada a pneus piezoelétrico, que eles usam a própria pressão e eles transformam em energia. Já vi alguma coisa piezoelétrico. Cristal de piezoelétrico, quando você sofre uma pressão, ele gera uma tensão, e o inverso também. Se você colocar uma tensão, ele gera uma deformação. Mas aí foge um pouco do escopo da nossa disciplina, que não é um efeito magnético, né? Nós estamos mais ligados aqui a efeito magnético, né? Mas é uma aplicação interessante também, cristal. Então, como eu falei, toda máquina, nós estamos num momento estudando mais a máquina síncrona, pode operar como motor, como gerador, certo? É só uma questão de você controlar o instante da tensão ou a carga que está vindo no eixo. Então, num carro, você pode utilizar essa energia de frenagem para... coloca essa máquina operando como gerador, ela vai passar a segurar o carro, ou seja, vai aproveitar essa energia cinética do carro em movimento, vai começar a se opor a esse movimento, o carro vai começar a perder velocidade e fornecer energia. Pode ser que essa frenagem regenerativa não seja rápida o suficiente para frear um carro. Aí, nesse caso, você deve também ter freio mecânico para garantir uma frenagem mais rápida. Mas, como se diz, numa descida, por exemplo, você não quer acelerar o carro, você pode utilizar esse modo de regenerativo para economizar energia, né, e fornecer energia de volta para a bateria. Tranquilo, pessoal? Mais curiosidades aí? Tem alguém digitando? Murilo? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte. Como várias pessoas relataram aí que tem problema nos dados do experimento 3, eu vou então liberar vocês de entregar ali agora, certo? Eu vou alterar a data de entrega, se não me engano, para a semana do dia 11, deixa eu ver aqui, ver o calendário. Nós vamos voltar na semana do dia 11. Então, eu vou estender o prazo dessa entrega para o dia 13, tá? Para a nossa primeira aula no retorno aí do ano que vem. Eu vou então estar corrigindo aí esses dados, tá ok? Para fazer algo assim que fique mais realístico, né? Tá ok? Então, a princípio, então, eu vou alterar essa entrega aí do experimento dia 3 para o dia 11 de janeiro. Mais Professor, Oi. É o Pedro. Oi, Pedro. Então, é que eu já estava trabalhando com esses dados, então não considero esses dados. Descarto, o senhor vai refazer esses dados. Eu tinha percebido uma diferença ali, realmente, quando você faz
quando você calcula ali nos 2 watímetros, né? Uhum. Num caso, você soma, né? Quando estão as tensões são as duas positivas, você soma. Quando são negativas, você subtrai. E estava dando uma diferença ali da. Eu até na parte de introdução teórica peguei aquela parte do livro do Boylested, né? E coloquei lá no relatório para justamente justificar isso. Mas não estava batendo realmente, estava dando uma discrepância ali. O problema que me relataram, viu, Pedro, é que a potência ativa em módulo estava dando maior do que a potência total. Isso não pode ocorrer. Mas eu acho que é justamente por conta desse somatório das potências, viu, professor? Eu tenho a impressão que tem as correntes ali do estator, eu dei uma arredondada em alguns valores ali, eu acho que eu acabei exagerando no arredondamento que eu fiz. Para ficar um valor um pouco mais bonito assim, eu arredondei alguns valores ali, então eu acho que eu alterei demais. E eu não conferi, na verdade. Eu coloquei valores que estavam bem próximos aos valores que foram medidos no passado, mas eu acabei alterando um pouquinho os valores e não fiz um cheque. Então, eu acho que tem um problema nas correntes. Então, é que a discrepância ali está chegando, em alguns casos, ali a 20%. A potência pode ficar negativa, não tem problema, porque ela ali você eleva ela ao quadrado, dá um valor positivo, né? O problema é o módulo dela, da potência ativa, ficar maior que o módulo da potência total. Isso não pode ocorrer. Mas reflete porque você usa a corrente ali, né? Mas agora eu não sei se é a corrente, o problema é na corrente ou na medição das tensões ali, né? O que está indo nisso? A tensão fica praticamente constante no teste ali, né? Mas eu vou conferir, pode deixar. Então, ficamos assim. Então, dá uma segurada até o senhor recolocar isso aí. Não precisa entregar o relatório 3. Eu vou postergar ele para entrega para a nossa próxima aula, que vai ser no dia 13 de janeiro. Até lá eu vou estar ajustando esses valores. Vou ver se hoje mesmo eu ajusto esses valores, tá? Quando eu ajustá-los, eu mando um e-mail para vocês. Lá pelo SWAP. Tá bom, então. Obrigado, professor. Por nada. Bom, eu acho que tenho só mais algumas coisas aqui na aula para terminar, então eu vou voltar para o slide. É mais sobre as ligações ali de equipamentos de medição. Então, nesse experimento ali, focando na máquina síncrona, né, foi medido ali uma corrente e tensão de linha. No rotor foi medido a corrente. E nesse experimento com o gerador, foi utilizado 3 watímetros, certo? Por que eu utilizei 3 watímetros? Porque eu queria também medir o fator de potência. E aqui naquela máquina de 3 kW que tem no laboratório do primeiro piso, ali dá para usar os alicates watímetros. Então, esses alicates watímetros digital, eles, além de medir potência ativa, eles também conseguem medir potência reativa. Então, era melhor para demonstrar essa questão da inversão ali de fator de potência capacitivo para indutivo. Entre a fase da rede com a fase do gerador, tem watímetros, mas também tem lâmpadas instaladas ali. Lá tem uma máquina de corrente contínua, né, operando no modo motor, e ela tem reostatos aí para controlar tanto a corrente de campo da máquina quanto a corrente de armadura. E uma questão aí do torque da máquina, né? Então, o torque da nossa máquina síncrona, a gente já viu isso no experimento 3, né? Nos slides do experimento 3, ela é uma reta exatamente na velocidade síncrona. Então, se for uma máquina de 2 polos, alimentada com 60 Hz, essa velocidade síncrona é 3.600 RPMs. 60 vezes 60, né? Dá 3.600. Então, enquanto a máquina não ultrapassar os torques máximo e mínimo, ela fica cravada nessa rotação, certo? Se eu tentar acelerar, eu vou fazer com que a máquina opere como gerador e forneça um torque negativo. Se eu tentar frear, a máquina vai tentar fornecer um torque positivo, de tal forma que ela trabalha como motor.
Esses limites de máximo e mínimo acontece quando o ângulo do fluxo do rotor estiver em 90 graus em relação ao fluxo do estator, certo? Então, quando esse ângulo entre fluxo do rotor e fluxo estator é 90 graus, é quando eu tenho o máximo do meu torque. Então, ele pode ser positivo, né, em mais 90 graus ou negativo em menos 90 graus. Se ultrapassar esses 90 graus, o torque da máquina começa a cair, a máquina vai sair de sincronismo e vai passar a trabalhar com torque pulsante. Então, é por isso que existe um limite de torque máximo e mínimo na máquina. Enquanto eu não ultrapassar esses limites, eu não consigo alterar a velocidade da máquina. A máquina síncrona ela é muito estável nessa questão de velocidade. Que são as figuras de rotores aí de máquina síncrona, né? Esse caso são rotores de 4 polos. Vocês podem ver que tem mais de tem 4 bobinas, né? Esse também é chamado aqui de máquina de polo saliente, né? Quando eu tenho esses polos bem pronunciados, né? E temos também as máquinas de polos lisos, ou seja, esse rotor ele é perfeitamente, é um cilindro realmente, né? E a minha bobina aqui está distribuída em várias ranhuras, de tal forma que a força magnetomotriz seja aproximadamente senoidal. Então aqui eu tenho uma máquina de polo liso. Não, na sequência é só uma descrição do procedimento que é feito no laboratório. Bom, pessoal, é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu não ia estar cobrando mesmo um relatório do experimento 4, certo? Vocês vão ficar aí com a tarefa, então, de fazer o experimento 3 quando eu atualizar os dados. Alguma pergunta aí, pessoal? Mais algum questionamento? Tá, joia, pessoal. Bom, vocês não tendo aí mais pergunta, nós vamos estar então encerrando nossa aula, nossa última aula do ano, né? Então aproveito aí para desejar para todo mundo aí boas festas e torcer que a gente tenha uma vacina no ano que vem para a gente poder voltar nas aulas presenciais aí, né? Eu que agradeço a vocês, então uma boa tarde para todo mundo e boas festas aí para todos. Professor. Oi. Quando o pessoal sair, eu queria falar com o senhor. Tá, ok. Eu vou encerrar aí com o pessoal e vou ficar na sala então, Ramon. Joia, pessoal. Até mais.